Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo de hoje. Nós vamos abordar o capítulo 33 do livro de Gênesis, mas vamos convidar você nesse momento para pedir direção a Deus em oração sobre esse estudo. Então feche teus olhos em nome do Senhor Jesus e vamos nos colocar na presença de Deus. Senhor, nosso amado Deus e querido Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós nos apresentamos diante de Ti e louvamos o Teu santo nome por mais um dia, por mais uma vez poder estar aqui e aprender do Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa tomar a direção desse estudo e que o Senhor venha trabalhar no coração de cada discípulo, meu Pai, de cada discípula, para que haja compreensão, para que haja aprendizado e esse aprendizado seja transformado em sabedoria para a vida toda, Senhor. Nós colocamos, Senhor, nas Tuas mãos a direção desse estudo de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, hoje estamos abordando o capítulo 33 do livro de Gênesis. Então nós vamos primeiro fazer uma introdução que é muito importante, porque esse capítulo de hoje tem algumas coisas de bastante relevantes para a gente poder abordar. Bom, a nossa introdução chama a nossa atenção sobre reconhecer a Deus formalmente, ou seja, um reconhecimento de Deus formalmente, isto é, agir de acordo com as regras e não com a fé, e reconhecer de fato a Deus como o Senhor de nossas vidas. Então, nós podemos dizer que reconhecemos a Deus de duas formas, Uma é formalmente, e outra é verdadeiramente reconhecer Deus nas nossas vidas. É sobre isso que o capítulo de hoje está abordando, chamando a nossa atenção. Agir formalmente, segundo esse capítulo, é você agir ali, conforme a regra, mas não conforme a fé. Então é como se você estivesse apenas cumprindo um protocolo. Tá? Agora, reconhecer a Deus de fato e de verdade significa você viver pela fé, significa você viver mediante a fé, significa você verdadeiramente fazer aquilo que é justo, que é certo, que é reto, e não fazer apenas por uma questão formal. Tá? Bom, devemos lembrar que Jacó ele vai receber ordenanças de Deus para voltar para a casa de seus pais. Mas Jacó será provado se verdadeiramente chegou no ponto de conversão que o Senhor tanto deseja. Tá? Então Deus ordena a Jacó que ele volte para a casa de seus pais, mas Jacó vai receber uma prova, ele vai ser provado com relação a saber se verdadeiramente ele já está trilhando um caminho de conversão ou não, se ele já está chegando no ponto de conversão que o Senhor tanto deseja. Então, dito isto, vemos que a partir do versículo 1 ao versículo 3 desse capítulo 33, o Jacó ele está a caminho de Betel, que é o local de residência de seus pais e também o local de residência do seu irmão Esaú. E ao erguer os olhos, ao longe, ele avista Esaú, seu irmão, se aproximando com os 400 homens que o acompanhavam. Então o Jacó resolve dividir as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Então ele vai formar pelotões. À frente ele vai colocar as servas com os filhos delas. E no segundo pelotão, ele vai colocar Lia com os filhos dela. E por último, ele vai colocar Raquel com José, o filho dela. Que todos também eram filho dele, claro. Jacó passou adiante de todos. E antes da abordagem entre ele e Esaú, ele se prostra 7 vezes. Temos que fazer aqui uma observação. Jacó ele parece dividir suas mulheres junto com seus filhos de acordo com suas preferências. Então você vê que havia ali
uma classificação de acordo com as preferências de Jacó. Isso aí fica notório, né? Na frente, quando ele está vendo que Esaú está chegando com os 400 homens, logo na linha de frente, ele vai colocar as servas e os filhos. Depois, em seguida, ele vai colocar Lia com seus filhos. E, por último, a mulher que ele tanto amava, que era Raquel, ele vai colocar no último pelotão com José, o filho dela, né? Então isso é para você poder perceber como que Jacó vai dividir os pelotões. Ele faz esse pelotão de acordo com as preferências dele. Bom, há aqui uma demonstração de falta de confiança, pois Jacó, ele parece aguardar que o pior aconteça. Sabemos que ao fugir da sua terra natal, vamos lembrar disso, o Jacó ele foge porque o seu irmão estava tentando matá-lo. Agora ele está de volta, né, à terra natal, amando do Senhor. Então será que ele não deveria demonstrar maior confiança? Ou seja, quem mandou ele voltar para essa terra foi o próprio Senhor que mandou ele voltar. Então ele teme, ele divide os pelotões, ele bota as mulheres à frente de acordo com suas preferências. Claro que ele é homem suficiente para ficar no primeiro pelotão, né? Ele vai à frente de todos, mas só que Deus tinha mandado ele voltar. Então ele demonstra ali uma falta de confiança, né? Muitas vezes nós agimos assim também. Deus nos manda fazer algo, Deus nos orienta a fazer algo, mas muitas vezes achamos aquilo tão absurdo que não queremos fazer conforme Deus nos ensinou. Queremos fazer de acordo com a nossa preferência, de acordo com o nosso modelo, de acordo com o nosso modo, como se nós tivéssemos muito mais sabedoria do que Deus, né? Então nós temos essa prepotência conosco, tá? Isso aqui é uma questão importante a ser observada nesse início de estudo. Passando então ao versículo 4, Jacó ele é surpreendido por Esaú, que veio correndo ao seu encontro, o abraçou, beijou e ambos caíram aos prantos. Uma outra observação, né? Jacó estava esperando que o pior aconteça, só que ao chegar perto, o próprio Esaú vai abraçar, beijar ele e chorar junto dele. Bom, nós devemos lembrar que quando o Senhor nos dá uma ordem para fazer algo, Ele estará conosco, conforme diz as Escrituras. O próprio Senhor marchará à tua frente. Ele estará sempre contigo. Nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Isso nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 31 e versículo 8. Então, recapitulando, quando o Senhor nos dá uma ordem, né, nós devemos, né, lembrar que Ele vai estar conosco, né, naquela ordem que Ele nos deu, Ele vai estar conosco. E o Deuteronômio, né, no capítulo 31, verso 8, ele está dizendo que o Senhor vai na nossa frente, que Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar, que não devemos ter medo e nem se apavorar. Precisamos então ter essa confiança de que ao dar uma ordem, o Senhor vai estar caminhando conosco. Bom, Jacó não tinha esta palavra, mas ele tinha a mesma promessa, pois viu a mão do Senhor diversas vezes ao longo de sua história. Jacó teme o pior, mas o Senhor que ordenara seu retorno vai à frente, apaziguando a ira de Esaú, mostrando-lhe todo o sentimento de irmão. Então Jacó não tinha esta palavra de Deuteronômio, mas Jacó ele tinha a mesma promessa de que o Senhor estaria com ele, tá? Então vamos lembrar disso, né? Então ele tinha que confiar que o Senhor estava indo à frente, né? Tirando todo o sentimento ruim do coração do irmão e trazendo verdadeiramente aquele sentimento fraternal, aquele sentimento de irmão, que foi exatamente o que aconteceu quando Esaú chegou e abraçou ele, beijou e chorou junto com ele. Bom, no versículo 5 ao versículo 7, ao olhar em volta, Esaú vê as mulheres e as crianças e pergunta a Jacó quem eram aquelas pessoas que estavam com ele.
Jacó responde que aquelas crianças eram os filhos que Deus o havia dado, usando o termo criado, né? Ou seja, ele fala, esses são os filhos que Deus deu para o seu criado, ou seja, para o seu servo. Então ele se apresenta ali como servo de Esaú, tá? Então ele dá esse termo, né, servo, criado, para si mesmo em relação ao seu irmão Esaú. Então ele se põe na posição de servo para Esaú. As mulheres com seus filhos se aproximam na ordem que Jacó as havia agrupado. Primeiro chegam as servas com seus filhos e se prostram diante de Esaú. O mesmo faz Lia com seus filhos, e em seguida, por fim, Raquel e José, seu filho, se prostram diante de Esaú também. Bom, uma outra observação aqui importante, né? Nós estamos vendo todo esse movimento, né? Jacó chamando a si mesmo de criado, chamando-se a si mesmo de servo de Esaú, as mulheres com os filhos, né? Se prostrando diante de Esaú e reverenciando como Senhor. Mas os estudos da King James, eles vão apontar, né, que há uma formalidade, na verdade, praticada por Jacó e sua família em relação a Esaú. Tá? Então, tudo isso, segundo os estudos, não passa de uma formalidade. Então, a nossa observação aqui é chamar, né, no caso, a atenção para a questão de que muitos, né, que servem a Deus, na verdade vivem muito mais uma formalidade do que verdadeiramente aquilo que é verdade, tá? Então, Deus nos chama atenção aqui para isso, que muitas das vezes há muita formalidade e pouca veracidade em algumas práticas, né? Então, esse dizer que é servo, esse prostrar-se diante de Esaú reconhecendo o seu senhorio, na verdade, segundo esse estudo, mostra que há um grande exagero de formalidade, quando na verdade deveria existir mais veracidade nessa prática de Jacó e sua família, tá? Nós vamos continuar vendo isso lá no finalzinho para que você possa compreender melhor o que estamos tentando lhe dizer, tá? Ou o que Deus está tentando também nos dizer, porque também estamos aprendendo com isso. Versículo 8 ao versículo 11. Esaú relata que viu rebanhos pelo caminho que passou, né? E pergunta a Jacó o que ele pretendia fazer com todos aqueles animais do rebanho. E Jacó vai declarar que todo o rebanho por ele encontrado no caminho era um presente para ele, ou seja, era um presente para Esaú, né? Para que ele pudesse encontrar graça, ou seja, para que ele pudesse encontrar favor aos olhos do irmão. Esaú deixa claro para Jacó que ele não precisava daquilo tudo, pois ele já estava abastado, ou seja, Deus havia também de alguma maneira abençoado Esaú. Então ele tinha já as suas propriedades, seu gado, né? Mas Jacó insistiu, né, declarando que havia afrontado a presença do irmão como quem afronta a presença de Deus, e reconhece que o irmão o recebera em paz, e insiste tanto que Esaú acabou por receber os presentes. Então Jacó começa a mostrar mais uma formalidade. Ele vai dizer que havia afrontado a presença do irmão como quem afronta a presença de Deus, né? E a King James está chamando a atenção para que tudo isso é apenas uma formalidade por parte de Jacó. E nós vamos ver isso no final, né? O Jacó, ele parece querer tirar algum tipo de culpa de si, né? Sobre si, e mantém as formalidades. No versículo 12 ao versículo 15, Esaú recomenda ao irmão que ambos conduzem toda a caravana e que ele, Esaú, seguiria à frente de todos. Então o Esaú fala, olha, vamos conduzir a caravana juntos, né? Deixa que eu vou à frente cuidando, né? Vamos conduzir a caravana, vamos conduzir o pessoal até a minha casa. Mas o Jacó declara, né, que ele estava preocupado com a delicadeza das crianças e a fragilidade do rebanho, que poderia sucumbir, ou seja, que poderia morrer por causa da longa caminhada. Jacó pede que Esaú siga na frente, enquanto ele calmamente acompanharia o compasso do rebanho
e os passos das crianças até chegar à casa do irmão. Preste atenção nisso. O Jacó, quando o irmão oferece ajuda para conduzir o rebanho e também conduzir as pessoas, né, junto com ele, ele vai falar: não, meu irmão, não precisa não, pode ir na frente que eu vou andar no passo das crianças e do rebanho, porque eles são muito frágeis, eles são muito delicados e podem acabar morrendo com a longa caminhada. Vamos lembrar que eles ainda estão longe da casa do Esaú, né? Mas Jacó usa isso como uma desculpa para que Esaú não ficasse por ali por perto, tá? E então ele fala: vai na frente que eu já vou ir caminhando devagarinho, vou chegar na sua casa. A promessa de Jacó é que ele chegaria até a casa do irmão. Bom, dito isto, Esaú vai lhe oferecer a companhia de alguns homens dele, né? Ou seja, então já que eu vou na frente, eu vou mandar que alguns dos meus homens fiquem com vocês para ajudar a conduzir as pessoas e o rebanho. Só que o Jacó, ele vai rejeitar também essa ajuda, né? E ele vai chegar a perguntar para Esaú o porquê de tanta generosidade, quando só lhe bastava a graça, ou seja, só lhe bastava o favor de seu irmão. Bom, o irmão queria ajudar a conduzir o rebanho, isso já era a graça do irmão, isso já era o favor do irmão. Ele não quis. O irmão ofereceu homens para ajudar a cuidar das pessoas no caminho, e Jacó também não quis, e isso também era o favor do irmão, né? Então Jacó rejeita tanto a companhia do irmão quanto a companhia dos homens que estavam com ele. Então ele fala: não, pode ir todo mundo, não precisa não, eu só quero que você, né, só quero ser olhado com generosidade, com graça, né, por você, melhor dizendo, e fica desconfiado ali de tanta generosidade do irmão, tá? Então ele parece desconfiar dessa boa recepção de Esaú. E com isso ele acaba esquecendo de quem o havia mandado voltar para casa, ou seja, o próprio Senhor, né? Com essa desconfiança sobre as boas-vindas de Esaú, Jacó acaba esquecendo quem havia mandado ele voltar, que era o próprio Senhor. Então há momentos em que a incredulidade ela toma conta dos nossos corações, meu irmão, minha irmã, tá? E aí, quanto a esta incredulidade, né, quando o Senhor nos manda fazer algo, o Senhor é quem nos conduz a determinado lugar, determinada coisa, né? E a gente acaba ficando com dúvidas daquilo. As Escrituras vão dizer o seguinte, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, né? Fazendo um link aí com o Novo Testamento, com relação a essa incredulidade, a Bíblia vai dizer o seguinte: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Então, diante da promessa do Senhor, que é fiel, nós devemos manter inabalável a nossa confissão de esperança, da esperança, né? Quer dizer, a gente deve manter-se inabalável. A gente deve manter a confissão de que temos a nossa esperança no Senhor que nos deu aquela ordem, tá? Então, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confiança da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel quando Ele nos faz promessa, tá? Bom, no versículo 16, tá? Passando então a abordagem agora do versículo 16 até aí o final, né? Diante deste parecer de Jacó, Esaú retorna à sua casa. Jacó, porém, não se dirigiu à residência de Esaú. Então preste atenção. Jacó rejeitou a companhia do irmão no caminho, rejeitou que os homens de Esaú ficassem com ele para conduzi-lo também. E quando Esaú vai embora e seus homens vão embora, o Jacó, o que ele vai fazer, né? Ele não vai se dirigir à residência de Esaú, mas o Jacó foi direto para um lugar chamado Sucote, ou seja, um lugar cujo significado é tendas, onde construiu uma casa para si e abrigo para os seus rebanhos. Então o irmão dele, na verdade, ficou esperando ele e ele não apareceu. Ele disse que ia para a casa do irmão, mas ele desviou o caminho e foi direto para Sucote,
né? Um lugar chamado, cujo significado do chamado se chama tenda, tá? Então, o lugar onde ele foi morar até teve o nome mudado, passou a se chamar Abrigo de Ramos quando ele foi morar lá, tá? Há relato que depois do seu retorno de Padã Arã, terra do seu tio Labão, Jacó chegara em paz a Salém, em Canaã, onde acampou. Ali adquiriu por 100 peças de prata dos filhos de Amor, né, perto do campo onde acampara. Então, depois que ele veio da casa do tio, né, ele acampou ali em Canaã, né, em Salém. Ele chegou em paz ali, e ali mesmo, para onde ele desviou o caminho dele, ele foi comprar terras, né, por 100 pratas, né, 100 peças de prata dos filhos de Amor, né. Ele vai comprar um campo, tá? E naquele campo ele vai fazer um altar que ele vai dar o seguinte nome: El Elohe Israel, tá? Ou Elohe Israel, né? A pronúncia certa aqui eu não sei, mas estou aí falando para você o que está escrito, né? Ou El Elohe Israel ou El Elohe Israel. Isto é, Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Então ele levanta um altar no campo que ele comprou e coloca este nome: Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Bom, e temos então uma nota da King James, da rodapé da King James, na página 96, no número 1, tá? Que vai confirmar para nós aquilo que nós estamos abordando desde o início, sobre algumas práticas formais, ou seja, de formalidades de Jacó, tá? Jacó, ele reverencia o irmão, faz com que sua família reverencie o irmão, né? Ele fala um monte de palavras interessantes, mas que não passam de formalidades. Então ele demonstra mais formalidades do que verdadeiramente uma fé realmente em Deus. Ou seja, formalidade que estamos falando aqui, gente, é muito mais próximo da ideia de uma religiosidade do que de uma crença verdadeira. Nós vemos que muitos dos nossos irmãos e irmãs, muitas das vezes nós também, acabamos por agir muito mais religiosamente do que verdadeiramente pela fé, do que verdadeiramente a partir de uma entrega verdadeira a Deus. Muitas vezes somos muito mais religiosos do que crentes, essa é a verdade. E a nota de rodapé da King James na página 96, no número 1, vai confirmar essa nossa abordagem. Ela vai dizer assim, ó: embora diga que o Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel, então Jacó levanta um altar e vai dizer o Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Embora ele diga isto, Jacó continua com suas estratégias de mentira e engano. Então ele levanta o altar para Deus, ele levanta aquilo supostamente para a glória de Deus, e talvez muitos pregadores descuidados iriam dizer que isso foi para a glória de Deus, só que é apenas uma formalidade, porque o Jacó, ele levanta o altar dizendo que Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel, mas ele continua com suas estratégias de mentira e de engano. A nota, ela aponta para o momento, ou seja, quando ela faz essa acusação, dizendo que Jacó, embora levante o altar, dizendo que Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel, né, mas que ele continua com a estratégia de mentira e engano, diante dessa acusação, a nota, ela vai apontar o versículo que mostra exatamente o momento em que Jacó, ele vai dizer para o seu irmão seguir à frente, enquanto ele vai atrás aos passos das crianças e do rebanho, mas que logo chegará à residência do irmão, né? Ou seja, mas só que ele desvia do caminho, né? E vai fixar residência em outro lugar, pondo à prova a sua confiança em Deus e caindo no erro de mais uma vez enganar o seu irmão. Então, quando a nota de rodapé da King James aponta que Jacó estava levantando o altar, mas que estava ainda com suas estratégias de mentira e engano,
ela vai mostrar esse versículo em que Jacó mente para o irmão, engana o irmão, dizendo que pode ir na frente que já vou chegar na tua residência, mas ele nunca chega na residência do irmão naquele momento. O irmão vai ficar esperando ele voltar, né? Ele nunca chega lá, pelo menos até aquele momento ele não chega. Imagina você, meu irmão, minha irmã, um irmão seu, uma irmã sua fala, não, pode ir para casa que daqui a pouco eu já estou chegando, e o dia passa, a noite passa, chega outro dia, passa uma semana e teu irmão, tua irmã nunca chega lá. Você ia se sentir enganado. Então Jacó, mais uma vez, em vez de mostrar o arrependimento verdadeiro, ele engana de novo o seu irmão. Há um novo engano para com o seu irmão. E muitas vezes nós vemos essas coisas nos irmãos de hoje em dia também. Falta muitas vezes verdade no cristão, que se diz cristão nos dias de hoje. Muitas vezes tem pessoas que estão ali louvando a Deus, exaltando Ele, dizendo que Ele é o Deus de suas vidas, de que Ele é o Todo-Poderoso de suas vidas, como disse Jacó aqui, o Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel, só que continuam mentindo, continuam enganando, continuam falando mentira, continuam fazendo coisas que desagradam a Deus, né? Então a gente precisa pensar nisso que a nota de rodapé da King James está nos falando. Ela está dizendo que Jacó levanta altar e declara com sua boca que o Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel, só que ele continua usando estratégias de mentira e de engano. E a nota de rodapé continua. Ela vai declarar que Deus, o nosso Senhor, ele não vai se cansar de moldar a vida daqueles que são seus. Então, o cristão, ele declara que Deus é Deus de sua vida, mas se ele continuar vivendo no erro e no pecado, e Deus sabe que ele já entregou sua vida para ele, pode ter certeza de que o Senhor não vai cansar de moldar a sua vida. Deus vai passar você na peneira, Deus vai passar você na prova, até moldar esse caráter, tá? Então, Deus não vai cansar de levar seus filhos para o molde, ou seja, de remodelar esses filhos, tá? A não ser que haja uma rejeição total de sua vida. O que a King James está tentando mostrar aqui é que Deus nunca vai te abandonar. Muitos irmãos que caem, na verdade, não é porque Deus os abandonou, é porque, na verdade, eles abandonaram a Deus. Então, Deus, por sua parte, ele vai estar sempre buscando modelar a vida daqueles que precisam ser remodelados, tá? E ele vai estar sempre tentando modelar nossas vidas, ou seja, sempre tentando nos fazer se tornar pessoas melhores através de conselhos. Outros ele vai ter que tocar, outros ele vai ter que chegar mais junto para disciplinar. Então, às vezes, você recebe uma disciplina severa porque está precisando de uma modelagem mais severa, tá? Então, este modelamento de nossas vidas, declara a nota, pode levar tempo e nos custar muito sofrimento. Então, dependendo do grau de como nós recebemos a disciplina, de como nós recebemos a repreensão do Senhor, essa modelagem de um novo caráter, essa modelagem de um novo homem, de uma nova mulher de Deus em nós, pode levar muito tempo, porque muita gente é tinhosa, muita gente é teimosa, muita gente é dura. Então isso pode levar muito tempo, pode ter certeza disso. E se essa modelagem de caráter estiver levando anos e muito tempo na sua vida, meu irmão, minha irmã, é porque talvez esteja havendo uma teimosia muito grande no teu coração, talvez esteja tendo uma resistência muito grande por parte de você mesmo, de você mesma, tá? E aí está levando muito tempo para modelar você e está custando muito sofrimento para você por causa da dureza do seu coração. Então, dependendo da forma como uma pessoa recebe a disciplina e a repreensão e o ensinamento do Senhor, essa modelagem do caráter pode levar muito tempo e custar muito sofrimento, que é o que está acontecendo com Jacó aqui. Na verdade, repetindo novamente algumas coisas que eu já falei aqui, quando olhamos esses personagens bíblicos, não devemos olhar eles como o outro,
esses personagens, eles vêm refletir a nossa imagem. Nós, em algum momento de nossas vidas, somos Jacó. Jacó somos nós. Então, nós devemos olhar para Jacó e falar, olha, eu estou me vendo. Esse sou eu. Esse personagem sou eu. Quantas vezes eu sou tinhoso, quantas vezes eu sou duro, quantas vezes eu sou teimoso quando o Senhor está me ensinando e me disciplinando. Não é verdade, meu irmão, minha irmã? Então, devemos olhar para Jacó não como outro, devemos olhar para Jacó e dizer, esse sou eu. Então, essa modelagem, muitas das vezes, que Deus quer fazer e nos tornar pessoas melhores, acaba levando muito tempo e custa muito sofrimento. E Hebreus, né, no versículo 13, no capítulo 13 e o versículo 5, ele vai mostrar que não adianta, meu irmão, minha irmã. O Senhor não vai te deixar. Ele não vai te deixar. Todo o reconhecimento, né, de Jacó, segunda nota, são apenas formalidades. Então, o Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele demonstra que Deus vai estar ali, sempre atrás de você. Se você morrer sem Deus, não foi porque Deus te abandonou. Foi porque você fez uma escolha de abandonar o Senhor. Mas Ele mesmo por si nunca vai lhe abandonar. Ele vai estar sempre te buscando para pegar você e botar você no molde de novo. Até que você se torne um novo homem e uma nova mulher. Amém? Bom, o Senhor, ainda continuando aqui a rodapé da King James, o Senhor não te deixará. Todo o reconhecimento de Jacó segunda nota são apenas formalidades. Então, Jacó se prostra, Jacó se auto-intitula criado, ou seja, se auto-intitula servo de Esaú. Jacó se prostra, Jacó diz que quer a graça do irmão, Jacó faz com que sua família se prostre diante do irmão, mas tudo isso é apenas formalidades. Temos aqui que citar essa questão na igreja muitas vezes. Chegamos na igreja, reverenciamos um monte de coisa, mas é tudo formalidade. Nada é verdade. Então, ele reconhece o Deus de seus pais como seu Deus. Né? Então ele reconhece também que Deus dos seus pais é o seu Deus também. Mas ele apenas reconhece isso de uma maneira formal, ou seja, seguindo as normas e regrinhas básicas. Então ele apenas pratica religião. A ordem de Deus era que ele voltasse para Betel, onde estava Esaú e seus pais. E ele tem dificuldades de obedecer a essas regras. Muitas vezes a formalidade faz isso. Faz a gente, eu entendo, não, eu sei, tá certo, não, eu sei que o Senhor quer isso, eu sei, não entendo, não, eu já conheço isso, só que não obedece. Deus tinha dado ordem para ele, volta para Betel, volta para a casa dos seus pais, volta para onde está Esaú, volta para Betel, Deus falou. Só que ele tem dificuldade de obedecer ordenança. Muitas vezes é assim nos dias de hoje. Sabe tudo o que tem que fazer, mas tem dificuldade de obedecer ordenanças, não do pastor, não do diácono, mas ordenanças diretas da Bíblia, ordenanças de Deus. Então, demorar-se em Siquém, que é a terra para onde Deus não havia Jacó mandado ir, e ele foi, vai acarretar para Jacó grandes dificuldades. Então ele demorar a ir para onde Deus mandou e ficar lá onde Deus não mandou ele ficar, isso vai acabar trazendo grandes dificuldades para a vida de Jacó. E é isso que acontece quando nós somos desobedientes. Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente faz outra, e isso é que vem gerando dificuldades na vida para o cristão. Muitas vezes o cristão está em dificuldades financeiras, familiares, de saúde até mesmo, espirituais, mas só sabe ficar reclamando que está na prova. Não para pensar que, na verdade, as grandes dificuldades que está enfrentando está ligada a uma vida mais religiosa e formal do que uma vida verdadeiramente pela fé.
não consegue enxergar que as grandes dificuldades que está vivendo não tem nada a ver com prova, mas tem a ver com frutos da desobediência. E essas dificuldades que Jacó vai passar vão ser assunto do capítulo 34, no próximo discipulado. Ok, meu irmão, minha irmã? Então, vamos então agora para as lições que esse capítulo 33 de Gênesis nos deixa. Bom, nos enganamos muitas vezes em nossos pensamentos. Essa é a primeira lição. Nos enganamos muitas vezes em nossos pensamentos, fazendo juízo de coisas que não sabemos. Deus dá ordem a Jacó para que retorne à sua terra natal. Certamente o Senhor tinha preparado um grande retorno para Jacó. O medo de Jacó, porém, atrapalhou a execução dos planos do Senhor. Então preste atenção. Deus às vezes dá uma ordem para a gente, mas a dúvida e o medo acabam fazendo com que atrapalhemos os planos do Senhor. Ou seja, acabamos fazendo com que o plano do Senhor, que era tão bom, seja tardio em nossas vidas. Cumpra aquilo que deveria fazer em tempo mais curto, por causa da teimosia do medo. Então, devemos confiar mais e questionar menos ao recebermos ordens expressas do Criador. Tá? Devemos confiar mais e questionar menos quando recebemos ordens expressas do Criador e sabedor de todas as coisas. Então, o Salmo 37, versículo 5, ele já vai nos alertar sobre isso. Ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, o Senhor me deu uma ordem, eu vou entregar o meu caminho ao Senhor e falar: Senhor, o Senhor me deu essa ordem, então eu vou fazer. E aí você cumpre aquela ordem, confia no Senhor e tudo mais o Senhor fará. Nós temos experiência sobre isso. Do Senhor nos dá uma ordem, nós fomos fazer exatamente o que o Senhor mandou e lá o Senhor mostrar pra gente o que Ele queria fazer de bom. Não é verdade, meu irmão, minha irmã? Bom, a segunda lição deixada aqui, então a primeira lição, só para resumir ela, é você confiar mais em Deus. É você saber que o Senhor tem um plano, que é um grande plano, que é um plano maravilhoso para a sua vida, que é algo que seus olhos não têm como contemplar, mas que quando acontecer você vai dizer: nossa, era isso que o Senhor queria fazer e eu fiquei permitindo tardar isso. Tá? Então você deve entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e deixar com que Ele verdadeiramente trabalhe as coisas que Ele quer trabalhar na sua vida. Tá? Bom, a segunda lição é a seguinte: assim como existiam promessas para Jacó, hoje, para nós, nos é deixada uma promessa. Então Jacó tinha uma promessa e nós também temos promessa. Ela se identifica demais com as promessas feitas a Jacó. Então, a promessa que nos é feita hoje, ela está muito próxima, em alguns aspectos, da promessa que foi feita a Jacó. Tá? Por que elas estão tão interligadas? Porque elas precisam de uma fé genuína para se cumprir. Então, tanto Jacó quanto nós precisamos apresentar uma fé genuína, ou seja, uma fé verdadeira, para que possamos verdadeiramente receber a promessa. Então preste atenção agora nos seguintes versos. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 8 ao versículo 13, falando sobre promessa, Romanos 10, 8 vai dizer o seguinte: a palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, ou melhor, que Jesus é Senhor, se creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, conforme diz a Escritura: todo o que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos,
e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a palavra de Deus está próxima de você. Ela está na sua boca e no seu coração. Ou seja, essa é a palavra de fé que nós estamos pregando para você, que os homens do passado pregaram e que estamos pregando para você também. E aí o Romanos 10 está dizendo o seguinte, que se você confessar com a sua boca e crer no teu coração que Deus ressuscitou o Senhor dos mortos, você vai ser salvo. Então, se você invocar o Senhor, ele vai dizer que a promessa é que todo aquele que invoca o nome do Senhor seja salvo, tá? Bom, esta é uma promessa que nos é feita de que não seremos decepcionados pelo Senhor e seremos salvos por Ele se cremos em nosso coração e o confessarmos com a nossa boca. Nós não devemos, todavia, pensar que esse crer e confessar são apenas meras palavras ao vento, como fez Jacó. Então Jacó, ele acreditava que ser salvo por Deus, né? Ele acreditava verdadeiramente que existia essa salvação em Deus, só que era da boca para fora. Então não devemos pensar que são meras palavras, né? Dizer que acredita em Deus do fundo do coração e não demonstrar que acolhemos de fato o Senhor como Deus de nossa vida, isso está errado. Então devemos falar com a boca e devemos acolher Deus de fato como o Senhor de nossas vidas. Não devemos ficar só na palavra. Esse acolhimento, né, ou seja, essa demonstração de que verdadeiramente nós cremos, não vem por meio de palavras, segundo a Bíblia, tá? Mas ela é demonstrada por meio da obediência que temos para com Deus. As Escrituras vão declarar o seguinte ainda, né? Mostrando para você que não é apenas falando com a boca e dizendo que crê no coração, tá? A Bíblia demonstra que é a obediência que mostra verdadeiramente essa fé. Então lá em João capítulo 15, versículo 14, a Bíblia vai provar isso dizendo: vós sois meus amigos se praticardes o que eu vos mando, Jesus falou, tá? E lá em Mateus capítulo 7, versículo 26 ao 27, vai dizer o seguinte: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um louco, um insensato que construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Então, esses dois versículos de João 15, que fala que você só é amigo de Jesus quando você faz o que ele manda, e essa passagem de Mateus 7, 26, 27, né? Mateus capítulo 7, 26, versículo 26 ao versículo 27, que diz que aquele que ouve as palavras de Deus e não pratica é como alguém que construiu sobre areia e teve sua casa destruída. Eles provam que, na verdade, né, o confessar Deus com a boca e crer no coração não é simplesmente falar com a boca e acreditar no fundo do coração de que Deus é Deus e que Ele é o Deus da tua vida, mas é você praticar a palavra de Deus, é você obedecer a palavra. Isso é o que mostra verdadeiramente a sua fé. Então, dizer que acredita em Deus sem uma demonstração pública de fé, ou seja, a nossa fé deve ser algo visível para aqueles que nos ouvem dizer que cremos em Deus. Então, às vezes, os povos do mundo aí, eles veem a gente falando que crê em Deus, mas não vê a nossa prática de fé. Aí muitas vezes ele fala, é assim que fulano é crente, né? Então, a nossa fé, a nossa demonstração de fé tem que se tornar pública. Ou seja, tem que haver uma demonstração pública de fé. A nossa prática demonstra essa fé publicamente, né? Então, dizer que acredita em Deus sem essa demonstração pública de fé é uma grande formalidade, é uma grande religiosidade, é uma grande perda de tempo. Então, ficar sendo religioso, agindo com formalidade e não com fé verdadeira, e não mostrando fazendo uma demonstração pública de fé através da prática, isso é apenas uma grande formalidade, uma grande religiosidade, uma grande perda de tempo. E Tiago vai provar isso para a gente mostrando as seguintes palavras, né? Lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19 ao 22, o Tiago ele vai dizer o seguinte, ó: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem.
Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, ou seja, ó homem louco, de que a fé sem obras é de fato inútil, ou seja, perda de tempo? Ora, não foi Abraão, nosso pai, na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vê dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, o que Tiago está mostrando é que não adianta ficar falando que acredita em Deus apenas. Não adianta ficar falando que crê em Deus apenas. Mas que a sua palavra de confissão de fé tem que ser acompanhada com a sua demonstração pública de fé. Ou seja, a sua palavra de que você crê em Deus deve estar junta com a sua prática de fé em obediência a Deus. Aí sim, vai ser demonstrado que verdadeiramente você crê em Deus. Do contrário, você vai ficar falando com a boca que acredita em Deus sem praticar a vontade dele, você vai ser como os demônios, porque eles também creem e tremem diante da ideia de saber que Deus existe. Bom, então fica claro para nós que declarações sem obediência é sinônimo, ou seja, é a mesma coisa que incredulidade, ou seja, é a mesma coisa que falta de fé. Declarações sem obediência é a mesma coisa que incredulidade, é a mesma coisa que falta de fé. Em outras palavras, ficar falando que crê em Deus sem demonstrar obediência à sua palavra não passa de falácia. É apenas uma formalidade, é apenas uma religiosidade para dizer que é crente. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus, quer dizer o seguinte: sem praticar obediência junto com confissão, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e recompensa todos quantos se consagram a ele. Então, toda pessoa que se aproxima de Deus deve entender que é indispensável crer que ele é real. Ou seja, Deus existe e ele quer a obediência à sua palavra. Ele quer que você pratique a vontade dele e não fique apenas de formalidade falando que você apenas acredita nele. Ele quer ver a sua demonstração pública de fé. E ele vai recompensar todos que se consagram a ele. Ou seja, ele vai recompensar todos que verdadeiramente entendem que devem confessar com a boca, crer no coração, mas que precisam praticar a sua vontade. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11 e versículo 6. Bom, então dito essas palavras importantes que Deus nos ensina nesse estudo de hoje, nós damos por encerrado esse capítulo 33 de Gênesis, já agradecendo ao Senhor por todo o ensinamento e nos levando a essa reflexão sobre não apenas agir em formalidade ou em religiosidade com Deus, mas agir verdadeiramente com fé, uma fé que confessa com a boca, crê no coração e faz demonstração pública de obras, ou seja, que verdadeiramente pratica aquilo que nos é ensinado. Vamos agradecer ao Senhor e vamos encerrar esse estudo de hoje. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome e muito obrigado por ser o nosso mestre, Senhor, ser o nosso professor, o nosso ensinador nesse dia de hoje. Queremos entregar a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada pessoa que se prostra, meu Pai, diante de Ti e que assenta a roda da Tua mesa para um aprendizado como a Tua palavra, como o Teu estudo. É maravilhoso aprender de Ti, Senhor. O Senhor verdadeiramente traz ao nosso coração coisas maravilhosas, que possamos ouvir Tua palavra e entender, compreender e praticar. Que seja notório diante de todos verdadeiramente a nossa confissão de fé, Senhor. Que verdadeiramente os homens possam olhar para nós e ver a luz do Senhor brilhar em nós. Como disse o Senhor, ninguém acende uma luz para escondê-la debaixo de uma cama, mas coloca ela lá no teto, para que ilumine a todos que estão ao redor.
E é assim que queremos que seja com a nossa vida. As nossas obras não são para mostrar aos homens nada, mas essas obras precisam ser uma demonstração pública, Senhor, de fé, para que verdadeiramente possamos testemunhar o Senhor como Deus da nossa vida. Que todos olhem para nós e digam verdadeiramente, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por estar aqui conosco até agora. Nós queremos agradecer a Tua presença e que possamos estar juntos no próximo discipulado. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.